Olá, este relato aconteceu comigo, próximo ao ano 2000, e nunca mais vou esquecer. O meu relato é um tanto longo, mas vale a pena ouvir por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno, e nós tínhamos ido para uma casa que era dos meus avós, no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais e um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas tinha um terreiro enorme e era uma casa embrenhada no meio do mato. Só que lá não tinha nada para fazer. E a cidade? A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada. Ah, sim, e nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que não estávamos jogando bola, estávamos falando um monte de besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasma aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias, mas depois de 2 dias já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficar lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos de saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura foi abaixando e uma neblina bem forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Aí eu fiz um comentário meio besta sobre a neblina, do tipo, numa neblina dessa aí que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Aí, eu duvido que você vai lá fora. Ah, cara, não me enche. Eu não vou sair neste frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para eu sair. E eu, com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou. Cara, eu acho que vi algo lá fora, é sério. Ai, ai. Como isso era uma coisa que ele mais falava, desde que a gente começou a falar sobre fantasma eu nem liguei. Mas ele insistiu muito. Cara, é sério. Eu juro. Eu vi alguma coisa lá fora. Meu, não me enche. Você já tá falando isso já faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar logo agora? Aí eu olhei pra cara dele. E ele estava com a expressão meio confusa. Aí eu falei. Que foi que você tá com essa cara de bunda? Que droga. Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora. A ficha foi caindo. E eu comecei a ficar com aquela sensação que a coisa era mais séria do que parecia. Minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar todas as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui lá para a janela ver se via algo também. Meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto alguma coisa lá fora 4 vezes e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa da neblina. E a única luz que tinha lá fora era a da varanda, e estava queimada. A gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais de uns 10 minutos, sem ver mais nada. E de repente, ele me solta outro berro e sai correndo para ver o que era. E eu encontro ele apontando desesperado lá para fora. Ali, eu tô vendo agora, olha lá, olha lá. Aí eu olho o que ele estava apontando. E o que tem lá? Exatamente a bola. Ô, sua besta, aquilo é a bola. Eu sei que é a bola. Mas ela não tava lá. Ela rolou pra lá da neblina. Aí eu comecei a pensar no que poderia ser. E eu vi que a gente precisava se acalmar e pensar racionalmente um pouco. Aí falei pra ele. Olha, provavelmente deve ser um bicho, um cachorro, um gato, um porco do mato. Deve ser algum bicho que tá brincando com a bola. Aí ele parou, pensou um pouco. E eu não sei se ele acreditou, ou se ele quis acreditar. É mesmo, deve ser um bicho. Né? Do que nós dois aceitamos, isso é que acalmou a gente um pouco, e começamos a tirar um sarro um do outro. É o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar.
É o Saci Pererê que vou puxar o seu pé hoje à noite, seu medroso. E com isso, a gente se acalmou bastante. Foi quando eu lembrei da bola. Aí, acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela. E acabou uma das únicas diversões que a gente tem por aqui. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha. Então vai pegar. Olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo e olhei para a bola sozinha lá fora. Olhei para a janela e não vi nada. Eu vou. Você que é um bunda mole fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí. Fui andando até a bola, olhando para os lados na maior atenção. Só senti aquele frio na espinha. Eu cheguei na bola, peguei ela e quando ia virar para voltar, eu vi uma espécie de um chiado. Quando eu olhei em direção ao barulho, eu vi uma coisa que parecia estar abaixada em 4 patas. Eu pensei, gato, fila da... Não, vai assustar a tua avó. Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. E olhou para mim e se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim. E soltou um gemido meio estranho. Eu taquei a bola naquilo com tudo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. E eu entrei correndo na casa sem olhar para trás. E bati na porta com tudo. De repente, eu ouço 3 batidas na porta. Como se alguma coisa tivesse batido nela. Eu tranquei a porta e fui pro outro canto da sala. Eu olhei pro meu primo e falei, o que foi que bateu na porta? O que foi que bateu na porta? Fala baixo, cara, sei lá. Você se jogou pra dentro, eu olhei pra você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu? Ele olhou pela janela e deu um berro e pulou pra longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu pro quarto, trancou a porta e ficamos longe da janela, que graças a Deus ela já estava fechada. Então ele virou para mim e falou, o que era aquilo? Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar nada. No resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. Quando eu saí e vi a bola murcha do outro lado da casa, quando eu peguei, ela estava toda rasgada e estava fedendo muito. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola ao meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora, na noite anterior. E eu falei. Então eu perguntei a ele o que ele tinha visto na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e que não tinha dado para ver direito, mas ele falou que viu 2 coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa e indo para a lateral. E das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos, parecia que estavam podres e aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com a cabeça meio desproporcional ao corpo, um pouco maior. E era meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos a ninguém o acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola, que eu joguei no meio do mato, nunca mais eu vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais, e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu nada lá fora. Não sei o que era aquilo. Mas será que aquelas criaturas só aparecem com a neblina? Uma densa camada de névoa. Seria apenas um fenômeno físico da natureza? Ou poderia esse misterioso acontecimento esconder algo a mais do que poderíamos imaginar? Se você tem uma explicação lógica para isso, ou ao menos uma tese, deixe nos comentários. E obrigado, e até o próximo relato.